Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você com a palavra de Deus a cada manhã. E hoje eu quero deixar aqui um abraço ao diácono Nilson e toda a sua família. Deixar também aqui um abraço ao Éder, toda a sua casa, aos comunicadores aqui da Grande FM, as suas famílias, ao Mauro Alcântara, com toda a sua casa. Nosso abraço a todos que nos acompanham. Quero deixar um abraço aqui a todas as famílias. Neste mês de maio estamos contemplando as famílias. E hoje eu quero falar dos pais aos filhos. Já falamos dos filhos aos pais. O texto de Efésios 6,4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A Bíblia fala como que um filho deve tratar um pai. Os filhos devem honrar, obedecer a seus pais. E já explicamos aqui no programa que honrar é mais do que obedecer. É jamais fazer qualquer coisa que possa trazer desonra à nossa casa paterna. Mas a Bíblia também ensina como os pais devem tratar os filhos. Nós conhecemos muita história de violência doméstica, muitas histórias de pais que foram muito violentos, cruéis com os filhos. E conhecemos também muita história de filhos desobedientes aos pais. A palavra de Deus nos traz conselhos para que não hajam nos nossos lares estas distorções. Então aqui está dizendo: vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira. O que pai que pode provocar um filho à ira? Algumas coisas. Por exemplo, a brutalidade dos pais, quando não sabe corrigir, quando não sabe disciplinar e quer tratar a sua casa pelo critério da violência. Isso gera no coração dos filhos ira, ódio, às vezes até revoltas. Então aqui é para evitar esse tipo de coisa. Quantos filhos que cresceram revoltados com seus pais por causa de algum tipo de violência dentro de casa. E não estamos falando aqui de disciplina, estamos falando de violência. Também provocar o filho à ira pode significar fazer injustiça com o filho. Quando um pai, uma mãe, trata um filho com mais amor, com mais carinho do que o outro, ou quando tem preferência por um dos filhos dentro de casa, em detrimento dos demais, protege um e judia do outro. Estas coisas podem provocar os filhos à ira, quando os pais não são justos num tratamento igualitário entre todos os filhos. É uma forma. Outra forma de provocar a ira dos filhos é quando nós tratamos os nossos filhos com desigualdade social. Imagina você querer que os seus filhos vivam um padrão de vida diferente do seu. Os filhos devem ter o mesmo padrão de vida dos pais. Ah, mas quando eu era criança, meu pai não tinha isso, aquilo. Mas se Deus te deu a graça de conquistar um padrão de vida, seus filhos devem usufruir do mesmo padrão de vida. Isso é provocar os filhos à ira. E depois fala assim: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós devemos corrigir os nossos filhos. E a Bíblia tem uma escala de correção dos filhos. Primeiro, nós devemos ensinar os nossos filhos. Criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor significa isso. Primeiro, devemos ensinar os filhos. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Nunca devemos cobrar dos nossos filhos alguma coisa que nós não ensinamos a eles. Outra coisa, nesse criá-los na disciplina, se você já ensinou o seu filho o caminho correto, as coisas corretas, e ele continua fazendo de forma errada, então vem a admoestação, que é quando nós chamamos uma atenção verbal. Então essa é a escala. Primeiro ensina, depois admoesta, depois corrige. Se já ensinou, se já admoestou e ele continua fazendo o que não é certo, então você precisa de corrigi-lo. É a hora
da correção, aqui fala da disciplina no Senhor. É uma disciplina também sensata. E assim nós evitamos que os nossos filhos cresçam, filhos rebeldes para dar trabalho para a sociedade, mas criamos homens e mulheres de fato e de verdade para contribuir com o progresso de uma nação, com o progresso de uma sociedade. Que Deus te abençoe e dê sabedoria aos pais e aos filhos para harmonizar esses conflitos de geração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.